Estudaremos neste vídeo os ácidos e as bases, de acordo com a teoria de Arrhenius. Na química, ácidos e bases são estudados segundo várias teorias. Uma delas é a teoria de Bronsted-Lowry, outra a teoria de Lewis, e a mais conhecida, a teoria de Arrhenius. Esta é a teoria utilizada no colegial e também nos vestibulares. Esta é provavelmente a teoria que você está estudando na sua escola ou na sua faculdade neste momento. Arrhenius foi um cientista muito importante. Devido a seus estudos da teoria eletrolítica da dissociação, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1903. O que era para ele um ácido e uma base? Segundo Arrhenius, ácidos são substâncias que, dissolvidas na água, produzem íons, sendo que os íons positivos serão exclusivamente íons hidrogênio, cátions H+. Portanto, são moléculas que, uma vez colocadas em água, elas se quebram produzindo íons. Isso se chama ionização. É diferente de quando se trata de uma substância que já é iônica e apenas os íons se separam quando a substância é colocada em água. Ocorre que, para ser um ácido, é necessário que na ionização o íon positivo seja sempre e unicamente o íon H+. Sabemos hoje que o H+, ele não existe por muito tempo. Ele vai existir por uma fração de segundo e aí ele logo vai reagir com uma molécula de água, formando o hidroxônio, que é o H3O+. Repare que na ionização, a quantidade de hidrogênios ionizáveis, aqui representadas por X. Veja bem, nem todos os hidrogênios são ionizáveis. Nem todos os hidrogênios de uma molécula, eles irão virar íons H+. Mas geralmente, na maior parte dos casos, nos ácidos que logicamente estamos falando aqui, os ácidos inorgânicos que não têm carbono, os hidrogênios, todos eles serão ionizáveis. Porém, você deve ficar atento para alguns casos particulares que não é o foco deste vídeo. O que são as bases? São substâncias iônicas e que, dissolvidas em água, elas separam os íons, liberam íons que já existem nelas. E os íons negativos ânions que elas liberam são exclusivamente os ânions hidróxido, OH-. Aqui uma representação de uma dissociação de uma base. A base sempre termina a fórmula com OH, porque toda base tem que ter esse ânion aqui, o ânion hidróxido. E no momento em que é colocada em água, ocorre a dissociação, a separação dos íons. O cátion obtido pode ser qualquer um, mas o ânion obtido será sempre o OH-. Tá? As soluções, tanto de ácidos como de bases, são incolores. Portanto, num laboratório, fique muito atento, porque se você não ficar atento com qualquer líquido que estiver na bancada de um laboratório, você poderá colocar a mão nele e levar a mão ao rosto ainda por cima e ter uma queimadura muito grave. Tá ok? Dentro do laboratório, então, saiba, aquilo que parece água pode ser uma solução ácida ou uma solução básica. Não confie
quando você ver um líquido no laboratório. No nosso cotidiano, existem vários exemplos de ácidos e bases. Como ácidos, eu posso colocar aqui para você as frutas que nós chamamos de frutas cítricas. Elas contêm o ácido cítrico, como o nome diz, ácido. Portanto, são ácidas. Tá? Aquele gosto azedo dessas frutas é o gosto dos ácidos. É uma característica dos ácidos serem azedos. Essas características que valem para todo o grupo, toda a função química, são o que a gente chama de propriedades funcionais. E uma propriedade funcional dos ácidos é ser azedo. Bases no dia a dia, né? Quais são os exemplos de meios básicos no nosso cotidiano? O leite de magnésia, né? Quando é que você toma leite de magnésia? Quando você precisa combater a acidez estomacal. Porque uma das propriedades dos ácidos é reagir com as bases, neutralizando-as. E vice-versa, uma das propriedades das bases é reagir com os ácidos, neutralizando-os. Portanto, não se esqueça mais disso. O ácido neutraliza a base, é por isso que você toma leite de magnésia, que é água misturada com hidróxido de magnésio. Tá? Outro exemplo de base no cotidiano é o sabonete, o sabão, tá ok? Eles também têm um caráter básico. E qual é o gosto que eles têm? É um gosto característico deles, que a gente chama de sabor adstringente, tá? E aquele sabor lá do sabonete, o leite de magnésio, para quem já tomou, né? Mais fácil, então aí de lembrar, né? Porque é algo realmente ingerível, ok? Esse é o sabor dos meios básicos, o sabor das bases, é o sabor adstringente. Durante o estudo dos ácidos e bases, você viu que nas bases você vai precisar dos cátions, que vão variar, e nos ácidos você vai precisar dos ânions. Portanto, ter uma tabela de cátions e uma tabela de ânions em mãos no estudo de ácidos e bases é fundamental. Como se dá nome para ácidos? Não é difícil. Todo ácido começa com a palavra ácido e depois dá espaço e escreve o nome do ânion correspondente a esse ácido que você está lidando aí, mas com a terminação trocada. O que é isso? Veja bem, vamos aqui ver como é que se faz a troca de terminação. Se o ânion terminar com eto, você troca o nome, né, do ânion, você troca o final do nome para hídrico. Se terminar com ito, você troca para oso. Se terminar com ato, você troca para ico. Periquito teimoso com pato no bico. Periquito teimoso com pato no bico. Vamos lá. Vamos ver um exemplo. A nomenclatura de ácidos aqui, nós vamos tomar como exemplo o HCl, um dos ácidos mais famosos. Se fosse cantora, seria quase a Madonna. Ele aparece em todo lugar, todo vestibular, qualquer livro de química, folheou 3 páginas, ele já está lá. Como dar nome para esse cara? Em primeiro lugar, repare, como diz Arrhenius, ácido colocado em água vai liberar como cátion o H+, e como ânion, um ânion qualquer. E aqui libera o H+. Como é que você identifica um ácido só de olhar para a fórmula dele? Isso é muito fácil. Tá? Nós estamos falando aqui de ácidos inorgânicos, ok? Que não tem carbono. O que vai acontecer? Bate o olho na fórmula. Começou com H, é ácido. Qual o exemplo que não se encaixa nisso? Exceções. H2O e H2O2. Tirando esses dois casos, pode confiar. É substância inorgânica? Começou com H, é ácido. Começou com H, é ácido. Começou com H, é ácido, ok? E neste caso aqui, se você tira o H, você vai saber quem é o ânion. Porque na hora que isso aqui for jogado em água, a ligação entre o H e o resto vai se quebrar. Ok? Há uma ligação covalente aqui. Então tira o H. Quem que é o ânion? Tira o H da frente. O ânion é o Cl.
E aí você vai onde? Saber o nome desse ânion na sua tabela de ânion. Você não tem uma ainda? Então, tira uma, imprime essa aqui. Muito bem. Agora, com o nome do ânion em mãos, fica fácil. Agora você sabe que o Cl- é o ânion cloreto. Como fica o nome? Ácido e cloreto com a terminação trocada. Eto troca para hídrico e aí você obtém o quê? Ácido clorídrico. É isso. Mas saiba o nome dos ânions. Treine bastante para ter isso na maior parte dos ânions de cor na sua cabeça, para nem sequer depender de numa prova, principalmente num vestibular, que isso seja dado para você. Porque aí é só trocar a terminação. Eto para hídrico e periquito teimoso com pato no bico. Agora o nome das bases é mais fácil ainda. Olha, a base é substância iônica e toda substância iônica você dá nome assim, ó, nome do ânion e depois nome do cátion. Só que no caso das bases, das substâncias iônicas, ela é mais fácil ainda. Porque o ânion é sempre o mesmo, é o ânion hidróxido. Então o nome fica hidróxido de e o nome do cátion. Vamos ver o exemplo da base mais conhecida, tá? NaOH. Hidróxido de, quem é o cátion? O cátion é aquele que vem em primeiro lugar, sempre primeiro o cátion e depois o ânion. O cátion vem na frente e o ânion vem atrás. É fácil de gravar porque é o cátion na frente e o ânion atrás, é natural. Aqui fica hidróxido de, quem que é o Na? Você não sabe? Aí você vai na tabela de, olha só, agora você vai na tabela de cátions. É bem verdade que essa tabela que eu estou aqui, ela não traz o nome. Mas aí na sua tabela de cátions, você vai procurar o nome. O nome do cátion é o mesmo nome do elemento de onde ele vem. Então aqui o cátion é o sódio. Você só tem que ficar esperto com uma coisa. Repare que alguns cátions, olha como exemplo aqui, o ferro, tá ok? O ferro, você vai encontrar ele aqui na tabela do mais 2 e também vai encontrar o ferro na tabela do mais 3. Então tem alguns elementos que tem carga variável, fica esperto com isso. Quando tiver carga variável, na hora de dar o nome, isso vale para qualquer nomenclatura onde entre o nome do cátion, ou seja, para nome de substâncias iônicas, tá? Onde você fala o nome do ânion, preposição de e o nome do cátion. Quando você estiver lidando com um cátion que pode apresentar mais de uma carga, então você deve escrever aqui na frente em algarismo romano qual é a carga. Como o sódio é sempre carga 1, né? Carga mais 1, não precisa escrever, fica hidróxido de sódio. A famosa soda cáustica, ok? Viu uma base? Base termina com OH, ok? Lembrando, estamos falando de substância inorgânica, substância que não tem carbono. Aqui não tem carbono, termina com OH, é base. Então fica hidróxido de sódio. Quando a gente vai falar da força dos ácidos, você precisa saber o que são hidrácidos e o que são oxiácidos, mas isso é simples. Oxiácido é ácido que tem oxigênio na fórmula. Hidrácido, quando não tem oxigênio na fórmula. Quando você está lidando com hidrácido, os hidrácidos fortes são HCl, HBr e HI. E os moderados são apenas o HF, o ácido fluorídrico. Os demais são fracos. Quando nós lidamos com oxiácidos, portanto, teremos uma quantidade de oxigênios e uma quantidade de hidrogênios ionizáveis. Devemos subtrair da quantidade de oxigênios a quantidade de hidrogênios ionizáveis. Se o resultado der maior ou igual a 2, teremos um ácido forte. Se der 1, um ácido moderado. E se der 0, teremos um ácido fraco. Com as bases é mais fácil de ver a força. É simplesmente o seguinte: bases que têm cátions da família 1A ou da família 2A, com exceção do magnésio, que forma uma base fraca, são bases fortes. Todas as outras bases, são fracas. Quero falar com você agora de um outro assunto, na sequência aqui, de ácidos e bases, que é a questão do pH e do pOH.
potencial de hidrogênio e potencial de oxigênio. Esse assunto só existe porque existem ácidos e bases. pH e pOH foram criados para facilitar o estudo de ácidos e bases. Tá? O que significa isso? O potencial de hidrogênio é o seguinte: quando você toma a concentração do H+ na solução em questão, você vai ter aí um valor, tá? E se você tirar o logaritmo desse valor na base 10, ok? E fizer menos o resultado, então você obtém o pH. Representado então nessa forma: pH é menos o logaritmo na base 10 da concentração de H+. A mesma lógica segue para o pOH. Menos o logaritmo na base 10 da concentração de OH-. E se você quisesse inventar o PNA, né, o potencial de cátion sódio, seria menos o logaritmo na base 10 da concentração de cátions sódio. A matemática envolvida aqui, nós só vamos tratar mais a fundo numa outra aula. Neste momento, quero que você saiba que o pH e o pOH existem, que há uma relação aqui matemática, há uma função logarítmica por trás disso. E, neste momento, não podemos aprofundar o assunto. Mas, o que significa, num primeiro momento, o pH? Uma medida que vai de 0 até 14, e o pOH também. Quando o pH for menor do que 7, a solução em questão será ácida. Quando ele for maior que 7, a solução será básica. E quando ele for igual a 7, a solução será neutra. Já o pOH é o contrário disso. Quando ele for maior que 7, a solução será ácida. Quando for menor que 7, a solução será básica. E quando for igual a 7, a solução será neutra. Duas coisas importantes. Se você multiplicar a concentração de H+ pela concentração de OH- em qualquer solução aquosa, o resultado vai dar 10 a menos 14. Portanto, se você souber uma, você vai saber a outra resolvendo essa equação aqui. E outra coisa importante, a soma de pH com pOH tem que dar 14. Então, quando você souber um deles, você sabe o outro. Alguns exemplos no dia a dia, como a gente já falou, limão, né? As frutas cítricas, limão, laranja, são frutas que contêm ácido cítrico, contêm um ácido, um meio ácido, portanto, e aí o pH delas é menor que 7. O vinagre também é um exemplo de pH menor que 7, de meio ácido, porque ele tem o ácido acético. O pH maior que 7 é o caso do leite de magnésia, do sabão, como nós falamos já nesse vídeo, que são meios básicos. pH igual a 7, você está pensando, a água que eu bebo. Não, a água que você bebe não é neutra, tá? Ok? Ela está ali geralmente para um lado ou para o outro. O que é neutro então? pH igual a 7 exatamente. Isso só em laboratório que você vai ter. No caso aí, uma água neutra. A reação ácido com base é a reação mais conhecida da química, né? Já foi falada nesse vídeo. Quando um ácido encontra uma base, um neutraliza o outro. Portanto, é conhecido como reação de neutralização. Ácido mais base, o que dá como resultado? Um sal inorgânico mais uma molécula de água. Tá? Por que dá um sal? Sal é formado de cátion e ânion. Você pega o ânion do ácido com o cátion da base, você forma o sal. Você pega o H do ácido com o OH da base e você forma a água. Os ácidos fracos, que nós encontraremos principalmente na química orgânica, os ácidos orgânicos, mas também, como foi falado aqui, há hidrácidos e oxiácidos inorgânicos que são fracos, eles apresentam uma ionização, aquela reação onde se quebram e formam íons, é uma ionização reversível, uma reação reversível. E quando uma reação é reversível, você entrará no equilíbrio químico. Sempre que você lida com uma reação reversível, que é indicada por essa dupla seta aqui, você vai cair em equilíbrio químico. Tá? Então, ácido jogado em água
vai se quebrar em H+ e ânion. Mas se tratar de uma reação reversível, então esse ácido aqui ele vai produzir um equilíbrio químico. Tem toda uma história para ser estudada sobre equilíbrios químicos. Tá? E nesse canal a gente vai, aos poucos, colocando mais vídeos sobre esse assunto muito importante nos vestibulares e na faculdade. Mas neste momento aqui, a gente vai parar nisso. Só saiba de uma coisa, ácidos fracos, tá? Eles geram equilíbrio químico. E esse equilíbrio estará deslocado para as moléculas não ionizadas. Vai ter só um pouco delas que vai estar quebrada aqui em H+ e ânion. A maior parte vai estar não ionizada. Eu quero colocar aqui alguns links para você que realmente eu conheço esses sites e achei muito legal, muito proveitoso. mundodaquimica.com.br, o pessoal da USP, muito bom. Esse site do Brasil Escola está muito legal também. E eu coloquei aqui 2 links para você. Aqui tem uma apostila sobre ácidos e bases, muito legal, pessoal da Federal de Minas Gerais. Tá? E Não Saco Nada de Química, também um blog aí interessante. Coloco aqui para você 2 referências de muito peso. Quer estudar Química Inorgânica? Procura esse cara aqui, J. Deli. O livro é Química Inorgânica Não Tão Concisa. Química Geral, Russell. Esses livros em qualquer biblioteca de química, de faculdade que envolva química, você vai ter. Se você é do ensino médio, procure uma universidade pública, as bibliotecas são abertas para consulta. E algumas particulares também abrem as portas. Quem está na região de Sorocaba, biblioteca da Uniso. É uma biblioteca excelente e que abre as portas para o público de qualquer idade. Espero que esta aula tenha ajudado você no estudo para o vestibular ou no estudo aí na sua faculdade.